Nós começamos a estudar hoje pela manhã algumas orações que são orações de avivamento. São aquelas orações que Deus quer ouvir. E a gente falou que em todos os processos de avivamento, tanto na Bíblia quanto na história, a oração sempre foi parte integrante dos movimentos de avivamento. E a gente aprendeu que a primeira oração que Deus gostaria de ouvir quando está acontecendo algo assim, um despertamento de Deus, é essa que está ali, no texto de Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. E a gente aprendeu hoje de manhã que sonda-me, essa oração é aquele pedido de quem quer ser aperfeiçoado e moldado pelo Senhor. E significa, olha para dentro de mim, cava lá no fundo do meu coração, vê lá a profundeza da minha alma, e aquilo que o Senhor está vendo, prova segundo o padrão de qualidade que o Senhor tem de todas as coisas. E aí Deus vai olhar para as nossas ações, vai olhar para as nossas intenções e também para os nossos pensamentos. Depois aprendemos que quando Deus nos prova e Ele nos mostra o que Ele está vendo, a gente tem que trabalhar, permitir que Ele mexa nisso. E aí vem uma oração um pouco mais difícil de se fazer, que é: quebranta-me. E essa oração está baseada no Salmo 51, verso 17, que diz assim: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E a gente aprendeu hoje de manhã que quebrantamento é a gente dizer: Senhor, você está vendo aí alguma coisa que no teu padrão eu estou ficando resistente, então Senhor pode quebra a minha vida se for preciso, mas eu não quero ficar endurecido na tua presença. Agora eu quero continuar essa mensagem nesse momento, e eu quero ir para a terceira oração que tem a ver com o avivamento. A terceira oração se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, capítulo 3, versículo 18, onde diz assim: mas, vamos ler juntos? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A terceira oração que o Senhor quer ouvir dos nossos lábios é: transforma-me. Fala comigo: transforma-me. Olha, Deus mostrou alguma coisa para você. Ele revelou quando Ele sondou. Você está vivendo, quem sabe, uma luta, uma batalha espiritual dentro da sua alma, e você é capaz de fazer uma entrega e dizer: Senhor, se for preciso, quebra a minha vida para fazer de novo, porque eu quero ser esse vaso novo. E aí a gente vai para a próxima etapa, tá? E a terceira oração é: olha, Senhor, depois que o Senhor me sondou, quebrantou, eu quero ser a semelhança de barro nas tuas mãos. Aquele barro, não é, que Deus pode moldar. Lembra da figura do oleiro, não é? Então a gente pega um barro duro, né, que não aceita o toque. Ele vai lá, o oleiro molha aquele barro, e com o leve toque dos seus dedos ali naquela roda, ele vai dando forma diferente para aquele barro. Quando a gente ora transforma, mas a gente está pedindo isso: Senhor, eu não quero ser o vaso duro, eu não quero ser o barro duro, mas eu quero virar um vaso. Eu não quero ser aquele torrão que não tem forma, mas eu quero que o Senhor me dê a forma que o Senhor deseja para a minha vida. E eu quero ser maleável nas tuas mãos.
uma metamorfose, é uma transformação, é uma transfiguração para sermos à semelhança de Jesus. É mudar a realidade interior para outra totalmente diferente daquela que havia na sondagem e no quebrantamento. O torrão duro de argila vai se transformar num vaso para a honra e glória do artista que o fez, que é o Senhor da glória, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, quando a gente entende isso, não importa se você é grande ou pequeno, se você é um vaso achatado ou afunilado, o que importa é que a genialidade do artista é que está moldando você, vai ser refletida nesse torrão ainda informe. Você vai estar aqui, se Deus quiser, no dia 2 de maio, e no dia 2 de maio você vai ver uma menina de 27 anos, eu posso falar menina, né? Uma mulher de 27 anos, dar o seu testemunho aqui. Ela nasceu sem os seus braços e sem as suas pernas, só tem as pontinhas dos dedos do pé. E você olha e diz: o que Deus pode fazer? Como é que vai ser? E ela vem dar o seu testemunho de uma mulher realizada pelo poder de Deus, de uma mulher que conseguiu se formar em psicologia e trabalha, e é psicóloga, que é palestrante em vários lugares do Brasil e do mundo, que faz uma obra tremenda de Deus, porque ela foi transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aí não importa que tipo de vaso a gente é, se a gente é um vaso gordinho, um vaso magrinho, comprido, daquele outro jeito, o que importa é que a glória do artista está refletida na vida da gente. Isso é transforma. A oração transforma é aquela oração inconformada, daquela pessoa que não quer apenas ser um lampejo de luz, que reflete fracamente na superfície opaca da sua vida um pouquinho da glória de Deus. A oração transforma é aquela oração de quem quer incorporar na sua vida, nos seus gestos, nas suas ações, a luz da glória de Deus, que um dia ele só refletiu, mas que agora brilha na sua vida. Quando Moisés subiu naquela montanha, ele foi transfigurado em glória. Ele não ficou o mesmo. A Bíblia diz que quando ele desceu daquela montanha, o rosto dele brilhava, refletindo a glória de Deus. E era uma coisa tão impressionante, mas tão impressionante, que as pessoas tinham medo de olhar para Moisés e diziam para ele: ponha um véu, porque a gente está com medo de olhar para você. Essa era a questão. Mas quando a gente ora transforma-me, a gente está dizendo: Senhor, eu não quero véu, eu quero que a glória do Senhor esteja brilhando na minha vida e que as pessoas possam ver Jesus através da minha vida. Orar transforma-me é desejar ardentemente que a cada dia um pouco mais da beleza de Jesus brilhe através de nós. É a oração de quem quer ser parecido com Jesus. E sabe, ser parecido com Jesus não é fator de orgulho. Ah, não, você está querendo ser orgulhoso. Não, ser parecido com Jesus é missão de todo discípulo dele, de ser moldado para ser parecido com Jesus. É por isso que a gente não ora transforma-me só uma vez. Porque se Deus fosse transformar tudo na nossa vida de uma vez só, você não ia aguentar. Porque tem muita coisa para ele mexer.
E então ele começa a mexer em alguma coisa, ele mexe em outro, ele mexe em outra, e quando você acha, ele mostra outra, mas a cada dia a beleza de Cristo vai se vendo na sua vida. Essa é a oração transforma. A gente vai de glória em glória, refletindo o Senhor Jesus. É a oração de quem busca que a natureza e o caráter de Cristo sejam moldados em nós. É aquela oração de quem deseja que o amor de Jesus seja o nosso tipo de amor para com todas as pessoas. A gente não ama as pessoas como Jesus ama, porque Ele morreu pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que Ele não morreu só para os bonzinhos, Ele morreu para todos, porque Ele amou o mundo de tal maneira que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para a remissão dos nossos pecados. E Ele está dizendo: olha, eu quero colocar esse tipo de amor no teu coração. Mas parece grande demais, eu não consigo. Eu preciso ser transformado para viver esse amor. É aquele desejo que a alegria do Senhor diante de todas as coisas seja a nossa alegria. Agora, eu não consigo viver a alegria da maneira como a Bíblia fala. Quantas vezes eu não consigo? Surge uma situação, um problema, e eu olho a vida numa perspectiva diferente. Mas eu só posso viver a alegria do Senhor em todas as circunstâncias se Ele começa a transformar a minha percepção das coisas. E só Ele pode fazer isso. Quando a gente consegue ver além do que a gente está vendo. Na Bíblia tem uma história, nós já estudamos essa história aqui, não é? Juntos, quando Eliseu está cercado pelos exércitos da Síria, e o seu empregado está desesperado, e ele chega para ele e diz: nós precisamos fugir, os exércitos nos cercaram. E Eliseu está tranquilo, está alegre, e ele pergunta: o senhor não está vendo isso? Ele está dizendo: tem mais gente do nosso lado do que contra nós. Ele diz: esse cara é louco, não tem ninguém, só tem exército inimigo. E aí ele faz uma oração, você lembra disso? Abra os olhos do meu servo. E ele vê o que? Carruagens de fogo do Senhor ali acampadas ao redor. Sabe, a oração transforma é aquela assim que diz: Senhor, eu quero ver a vida na perspectiva dos teus olhos, porque eu só estou vendo exército inimigo, mas o Senhor pode me revelar a glória do Senhor nesse lugar. Isso transforma. A oração transforma é pedir para a paz do Senhor Jesus ser a nossa paz. É tão difícil viver paz no meio dos conflitos, das tensões, dos problemas. Mas se eu sei que eu estou seguro na palma da mão do Pai, e que nada, absolutamente nada pode acontecer se Ele não permitir, eu tenho paz, porque eu sei que Ele tem um plano para a minha vida. Mas isso só acontece comigo se eu conseguir orar: transforma-me, muda a minha maneira de pensar, muda a minha maneira de ver a vida, de enxergar a realidade. E aí a gente vai ter que viver aquilo que a Bíblia chama do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é longanimidade. E transforma-me a pedir: Senhor, que aquela paciência para suportar as injúrias das pessoas, isso é longanimidade, seja a minha característica. Eu tenho que orar muito por isso, que meu sangue italiano ferve, eu quero logo pegar no pescoço de um, né? E eu tenho que dizer: transforma-me, Senhor, porque eu não quero ser medido pelo meu sangue italiano, eu quero ser medido pela glória do Senhor na minha vida. Que a benignidade, essa é outra palavra linda. Benignidade é aquela gentileza, aquela disposição gentil e bondosa para com as pessoas. Não é fácil ser gente boa assim com todo mundo, não, né? Tem uns que são uma pedrinha no sapato. Mas, Senhor, transforma-me, para a beleza de Cristo se ver em mim. Que a bondade,
A bondade é bondade na essência, aquele sentimento bom que energiza todas as ações da vida, e isso seja uma característica minha, porque a beleza de Cristo está sendo vista em mim. Que a fidelidade, aquela atitude fiel que provém de uma fé inabalável no Senhor, seja a característica da minha vida, porque eu vivo e faço aquilo que creio, porque confio no Senhor. Essa é a beleza de Jesus. Que a mansidão, a docilidade de Jesus seja a característica da minha vida, porque a beleza de Cristo vai ser vista em mim. O domínio próprio, aquele autocontrole das emoções, desejos e apetites da carne, seja a característica da minha vida, porque a beleza de Cristo precisa ser vista em mim. É ser gente boa, parecida com Jesus. Agora, você pode imaginar o que aconteceria nesse mundo se uma igreja toda estivesse orando a oração transforma-me, não hipocritamente, mas de verdade, desejando ser parecido com o Senhor Jesus. Que igreja, que gente, que beleza, que glória! Tem muita gente que não se converte porque as pessoas ao nosso redor estão cansadas do discurso religioso, mas ficarão apaixonadas quando verem Jesus refletido no nosso caráter, nas nossas ações, nos nossos gestos mais simples. Oração transforma-me é a oração que eu aprendi com a minha avó. Eu era pequeno, mas eu gostava das férias, que eu estudava de manhã, eu gostava de tomar café da manhã na casa da vovó. Sabe aquelas lembranças que você tem, aquelas imagens, né, que você não esquece mais? A vovó fazia o café da manhã de uma maneira muito simples, mas eu gostava demais. Ela tinha uma chapinha que ela colocava no fogão assim, uma chapa mesmo, né? E ela aquecia aquela chapa, passava manteiga no pão, manteiga mesmo, não era margarina não, manteiga, tá? Passava manteiga no pão e fritava assim aquele pão ali com aquela manteiga naquela chapa. Gente, aquele cheirinho eu estou sentindo agora já. O ruim de ser gordo, né? Eu fiz a bariátrica, mas não operaram a minha cabeça, então eu ainda consigo ver e sentir os cheiros, né? E então eu fico aquele pãozinho da vovó, né? E aí a vovó acordava meio tarde, ela não era de dormir, de acordar cedo não. Ela tomava café 9 horas da manhã. E então, quando eu estava de férias, eu morava 4 quarteirões da casa da vovó, então eu, quando era 9 horas da manhã, tocava a campainha, porque eu sabia que era a hora do café. E aí eu ia lá comer o pãozinho na chapa. Não tinha nada mais, era pão com manteiga na chapa e café com leite. Quando a gente terminava de comer, a vovó começava a devocional. E aí a gente orava, lia a Bíblia juntos, e ela cantava todo dia a mesma canção. E ela me fazia cantar com ela. E essa canção, eu não sei se você conhece, porque é a canção da minha avó. Quem sabia era ela. Mas ela cantava assim. Se você sabe, canta comigo. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu chama divina, do meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. Você gostou da canção da vovó?
Agora que você aprendeu, canta de novo comigo, pode ser? Vamos tentar? É simples, né? Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu chama divina, todo meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. Essa é a essência da oração transforma. O Senhor sonda, o Senhor quebranta, e depois Ele vai lá na nossa essência e começa a dar forma para a gente. E aí a gente começa a ter que lidar com coisas que a gente não gosta de lidar. Às vezes a gente não gosta do nariz da gente. Você já olhou no espelho? Né? E pior é o seguinte, se o teu nariz é grande como o meu, quando você fica velho ele cresce, fica pior. Se você acha que a tua orelha é grande, quando você envelhece ela aumenta. Não é verdade? É horrível, né? Mas sabe, a gente vai aprendendo a ver a vida de outro jeito. A gente não está preocupado mais com o nariz ou com a orelha, porque a gente quer uma beleza diferente. A gente quer que a beleza de Jesus brilhe na gente. Quando o apóstolo Pedro falou para as mulheres e disse assim para elas: olha, que a beleza de vocês não esteja no frisado do cabelo, na joia que você veste ou usa, mas no seu homem interior. Ela está falando disso, que a beleza de Jesus seja vista. Você já encontrou gente boa assim, que você olha e te impressiona, te toca o coração, e você diz assim: quando eu crescer eu quero ser parecido com essa pessoa? É isso. A oração transforma é aquela que nos ajuda a ser esse tipo de gente. E sabe, as pessoas que escreveram a história do avivamento foram aquelas, ao longo de toda a história da humanidade, foram aquelas que a beleza de Cristo foi sendo gerada nos seus corações. Não existe avivamento sem transformação. Não existe avivamento sem que a beleza de Jesus esteja na vida das pessoas. Aquele avivamento lá de Jerusalém, que a gente leu hoje, lá de Ananias e Safira, ele aconteceu porque a beleza de Cristo estava se vendo no coração das pessoas, e quando Deus viu alguém que estava querendo introduzir de novo a hipocrisia, Ele falou: aqui não pode, porque a beleza do meu filho Jesus vai permanecer no seio dessa igreja. Como é que vai a beleza de Jesus na sua vida? Talvez você tenha que orar o sonda-me, talvez você tenha que orar o quebranta-me, mas vai chegar a hora que você vai ter que dizer: transforma-me. E essa beleza tem que entrar dentro do seu coração. Segunda oração de hoje à noite, na verdade a quarta, não é, que a gente está estudando. A ideia dela se encontra em Efésios 5,18, onde diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Mas, fala junto comigo, enchei-vos do Espírito. Depois de nós sermos sondados, quebrados e moldados, nós nos tornamos vasos do Senhor. Não dá para ser vaso do Senhor sem que a gente seja sondado, quebrado e moldado por Ele. E aí você se tornou vaso de Deus. Mas esse vaso está vazio. E ele precisa encher esse vaso.
E Ele quer encher esse vaso com o Espírito Santo que Ele prometeu. E para isso, para a gente ser cheio do Espírito, a gente precisa viver uma fome insaciável do poder e da graça de Deus. Querido, se você está satisfeito com o que você tem, você nunca vai ser cheio do Espírito. Agora, se você começar a viver uma fome insaciável da presença, do poder e do propósito de Deus na sua vida, Deus vai começar a encher a sua vida. Se você está conformado, não tem mais nada para encher. Se você está satisfeito, não tem mais nada. Mas se você está insaciável, desejando mais do Senhor, mais da graça, mais do poder, mais da sabedoria, mais de ser útil para o reino de Deus, Ele vai começar a derramar mais. E ser cheio do Espírito começa quando a gente se torna insaciável. E a gente está buscando ardentemente. Fizeram um estudo comparativo dos vários avivamentos da história e tentaram achar quais os elementos comuns. E eles descobriram algumas coisas interessantes. As doutrinas sobre o avivamento eram diferentes em cada avivamento. Os estilos de culto eram diferentes em cada avivamento. As expressões litúrgicas eram diferentes em cada avivamento. Mas havia algumas coisas que se repetiam em todos os avivamentos. E uma delas era uma fome insaciável da presença, do propósito e do poder de Deus. Em todos os avivamentos, o povo queria mais do Senhor. O povo não queria deixar a presença do Senhor. O povo não queria que o culto acabasse para não perder a bênção, porque estava tão abençoado que não valia a pena ir embora. É disso que ele está falando, do encher, de buscar ser cheio do Espírito. Essa fome insaciável, essa busca ardente pela manifestação da sua presença. Um dia, você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e você foi selado pelo Espírito Santo da promessa, porque não há salvação sem a presença do Espírito. Não há como você se converter se o Espírito não te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E não há como você ser declarado salvo sem que o Espírito Santo declare ao seu espírito que você é filho de Deus. E Ele faz isso colocando um selo, uma marca de propriedade exclusiva de Jesus Cristo, o Senhor. Essa é a ação do Espírito. Mas a obra do Espírito não termina aí. E tem muito crente que para aí, onde a obra do Espírito na sua vida é só isso. Então eles nunca vão ser cheios do Espírito. O que a Bíblia vai ensinar é que ser cheio do Espírito é ir além. E talvez a melhor descrição da oração enche-me com o Espírito Santo que eu encontro na Bíblia está em Efésios capítulo 1, versículos 16 a 20. É interessante porque esse é o mesmo texto que Paulo começa a descrever a obra da salvação. No capítulo 1, ele diz que antes da fundação do mundo, Deus preparou a nossa salvação, que nós fôssemos para o louvor da sua glória. No versículo 14 ele diz: e fostes selados com o Espírito Santo da promessa. No 15 ele começa a dizer: eu quero fazer uma oração por vocês. E no 16 ele ora, e ele diz assim: não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria
e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar-se à direita dos céus. Que oração! Quando nós pedimos para ser cheios do Espírito Santo, nós estamos pedindo que o Senhor derrame sobre nós o seu Espírito, nos complete e transborde totalmente. Paulo orava para que os selados entendessem a grandeza do que o Senhor tinha para lhes dar se eles buscassem. E ele diz assim: eu estou pedindo que o Senhor dê para vocês porção do Espírito em algumas coisas. E olha só o que ele pede, está pedindo pela igreja toda, que vocês recebam espírito de revelação. Revelação é quando Deus entra na nossa história, discerne a nossa realidade e nos fala o que a gente tem que fazer. Se você vai fazer um negócio, você vai orar e Deus vai falar: faz, não faz, compra, não compra, vende, não vende. É revelação, é orientação de Deus. Ele está dizendo: olha, eu não quero só que você seja selado, mas que você discirna espiritualmente a sua vida, e eu vou te dar espírito de revelação. Você tem que buscar. Mas ele não para aí no espírito de revelação. Ele diz: eu vou te dar espírito de sabedoria. Porque às vezes eu sei, sou capaz de discernir e faço besteira ainda. Já não aconteceu com você? Fala a verdade. E aí ele vai te dar sabedoria, uma unção do Espírito para poder discernir e aplicar as coisas dele na vida, desde as mais simples até as mais complicadas. É conhecê-lo na sua grandeza e na sua glória, no íntimo do nosso ser. E nesse sentido, enche-me significa: pode dirigir que eu estou ouvindo, eu estou aqui ligado, Senhor, eu quero saber, eu vou perceber e interpretar o mundo à luz dos teus olhos. Eu não vou viver movido pelo que me cerca, mas pela manifestação da mente de Cristo na minha vida. E essa é uma outra expressão que Paulo vai usar muito, que ele está nos dando pelo enchimento do Espírito, a mente de Cristo, está na Bíblia. Isso é ser cheio do Espírito. É iluminação para saber a esperança, a riqueza e a herança da nossa vocação em Cristo Jesus. Isso que diz o verso 18, é ter os olhos iluminados para uma nova motivação de vida, é viver aqui na terra olhando para o céu. Às vezes a gente está chorando aqui por coisas tão idiotas, que quando Deus olha lá de cima, ele diz assim: meu Deus, não, meu Deus ele não fala, né? Mas ele fala assim: como pode? Como pode? Eu estou preparando a eternidade para eles. E a gente está discernindo a vida não à luz da eternidade, a gente está discernindo a vida à luz de coisas que não têm sentido aos olhos do Deus Todo-Poderoso. E ele está dizendo: ah, Senhor, ilumina agora, para que eles possam entender a esperança e a riqueza da herança que eles têm em Cristo. É ter os olhos iluminados para uma nova motivação de vida. E essa nova motivação me faz ter força para enfrentar qualquer coisa, porque a minha esperança transcende a mesquinhez das coisas que passam, porque eu estou vendo as coisas eternas.
Você já percebeu que a maioria das coisas que perturbam a nossa alma não são eternas? Você já percebeu que às vezes elas deixam de ter sentido alguns dias depois? Ser cheio do Espírito Santo é viver motivado e focado pelas coisas que são importantes para Ele, o Espírito Santo. Você já percebeu que nós estamos correndo atrás daquilo que se desvanece, muito mais do que daquilo que permanece? Ser cheio do Espírito Santo é mudar de perspectiva, é começar a olhar na perspectiva de Deus todas as coisas. Ser cheio do Espírito Santo é viver o poder de Deus operando em nós. E é isso que Paulo vai pedir nos versículos 19 a 23. E ele diz assim: olha, você não entendeu ainda a grandeza do poder. Esse é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É esse o poder que Ele quer que opere na vida da igreja. O que Ele quer é que a mensagem da fé seja autenticada pelos milagres de Deus na nossa vida. E fazer a oração enche-me é tremendamente agradável. Se as duas primeiras ou as três primeiras são difíceis, sonda-me, quebranta-me e transforma-me, o enche-me é maravilhoso. Eu quero tudo isso, e você? Mas o problema é que a oração enche-me não pode ser atendida quando ela não é precedida pelo sonda-me, pelo quebranta-me e pelo transforma. E é por isso que tem muita gente orando: Senhor, me enche com o Espírito Santo, e nunca vai ser cheio, porque tem que passar pelo sonda-me, tem que passar pelo quebranta-me e pelo transforma. E aí sim, eu sou um vaso que pode ser cheio do Espírito. Deus, se Ele atendesse a oração do enche-me, sem você ter feito as primeiras orações, Ele estaria enaltecendo a sua carne, e o teu estado seria pior do que antes. Para ser cheio do Espírito Santo, é preciso andar no Espírito. É isso que Paulo está tentando nos dizer. E hoje Ele quer atender a oração enche-me, e Ele quer derramar do seu Espírito Santo até transbordar. Mas primeiro Ele terá de fazer de você um vaso para a honra dEle. Não é para aquilo que você imagina que seja honra, mas para aquilo que Deus imagina e quer que seja honra para Ele através da sua vida. E por isso Deus quer ouvir dos seus lábios a oração: enche-me com o teu Espírito Santo, Senhor. E Ele deseja que haja em você uma busca ardente por isso, como um tesouro precioso. Que você queira viver na dimensão da revelação do Senhor no seu coração, da motivação do que Deus preparou para você no céu. Porque alguns pensam que o céu é um prêmio de consolação para a morte, mas, segundo a Bíblia, a vida eterna é a verdadeira vida. É como se a gente estivesse brigando para ficar no útero da mãe. Como se a vida de um feto fosse a vida desse ser. Meus queridos, aqui nós estamos sendo gestados para a glória. Norman Vincent Peale, ele pregou no funeral da sua mãe um sermão muito famoso. E nesse sermão ele disse justamente isso, que às vezes a gente vai para um funeral chorando e se esquece do que significa, como se a gente estivesse chorando porque um bebê nasceu, porque na verdade aqueles que têm vida eterna entraram na glória dos céus para toda a eternidade. Eu estou só de passagem, você também.
a verdadeira vida está chegando. Mas eu não entendo isso, se eu não for cheio do Espírito. E quando eu começo a entender essas coisas, eu começo a viver o poder de Deus de maneira diferenciada. Você quer orar? A oração enche. Então lembre-se, ela deve ser acompanhada do sonda-me, do quebranta-me, do transforma. E eu pergunto, você está afim mesmo? Está disposto? A última coisa, e eu quero encerrar com isso. Isaías 6:8. Diz assim: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? E então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, queridos, depois de sermos sondados, quebrados, transformados e cheios do Espírito Santo, não dá para ficar quietinho no canto da gente. Quer seja sentadinho no banco da igreja, ou quem sabe você que está aí pela internet nos vendo, achando que cultuar a Deus, servir a Deus é isso. Você participar de um culto pela internet na sua casa ou na sua cama. Tem muito mais. Tem muito mais. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele não podia ser um observador do reino. Ele disse: pode usar a mim, porque eu quero fazer parte integrante desse reino. E a oração, usa-me, Senhor, é aquela quando a gente cheio do Espírito está dizendo: Senhor, que a minha boca seja a tua boca nessa terra, que as minhas mãos sirvam aos meus semelhantes, como as mãos de Jesus serviram. E aqui eu acrescento: serviram até para os cravos que o fixaram na cruz. Usa os meus pés para que me levem a todos os homens com a tua paz. Usa a minha casa como agência do teu reino. Querida, a tua casa não é só a tua casa. A tua casa é a agência do céu nessa terra. E por isso ela tem que estar aberta para acolher as pessoas que precisam da palavra de Deus. Usa os meus bens, pois o que são estes tostões quando me deste o teu reino? Eu acho tremendo, porque Jesus olhou para os seus discípulos e disse para eles: o Pai decidiu dar a vocês o seu reino. Se você entendesse o que Ele está dando para você, é que a gente não entende. Deus, o Criador de tudo, tudo é dele. Ele está dizendo assim: eu decidi, através do meu Filho Jesus, que morreu na cruz por você, não apenas te dar a vida eterna, mas eu dei para você todo o meu reino, e você vai se assentar comigo para julgar todas as coisas. É isso que está na Bíblia. E a gente está chorando por uns tostões. Usa o meu tempo, pois o que são alguns minutos dedicados a ti, quando o Senhor me deu toda a eternidade. Usa para a tua glória. O verdadeiro louvor não é um hino, não é uma oração, não é ouvir a igreja, não é sentar para assistir um culto pela internet. A verdadeira adoração é colocar-se inteiro no altar de Deus. Sabe, o Senhor deseja ouvir algumas orações. Ele deseja ouvir o sonda-me, revela o que o Senhor vê em mim, o quebranta-me, se for preciso me quebre, mas não me deixe desviar nem 1 milímetro para direita ou esquerda. O transforma-me, dê, Senhor, uma nova forma à minha vida e faz-me segundo a tua arte.
enche-me, derrama do teu Espírito Santo e transborda a minha vida e usa-me, sou teu, eu estou disponível para a tua glória. E quando a gente é capaz de viver essas orações e não apenas fazer essas orações, o avivamento de Deus vem sobre a nossa vida. E se prepare, vai ser grandioso, vai ser tremendo, vai ser muito maior do que você pode imaginar, muito maior, e ao mesmo tempo tão natural. E essa é a beleza de Deus. Esse extraordinário de Deus entra no ordinário da minha vida, e eu levo para casa, eu levo para o meu trabalho, eu levo para a educação dos meus filhos, eu levo para a maneira como eu administro os bens. O extraordinário de Deus invade o ordinário da minha vida. E aí você vai ser um ET nessa terra. Por quê? Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Mas as pessoas vão olhar para você e dizer assim: tem algo diferente nessa pessoa. Ela tem um jeito de pensar esquisito, mas tem algo diferente. E querido, quando você começar a orar por alguém, coisas diferentes vão acontecer. E a palavra vai ter um peso diferente. Nem todo mundo vai aplaudir. Muita gente vai criticar e achar que você é maluco. Até o momento em que vivam uma situação de vida em que tenho que ouvir a voz do Espírito. Quando eu comecei a aprender essas coisas, eu comecei a viver essas coisas, eu estava no ensino médio. E um fogo de Deus começou a arder dentro do meu coração. E eu pensei assim: como é que eu posso ser uma bênção dentro da minha escola? E eu não sabia muito bem como evangelizar, eu não sabia muito bem como pregar, mas eu conhecia Jesus e conhecia o poder dele. E aí me veio uma ideia: eu vou levar minha Bíblia para a escola. E a minha Bíblia era uma Bíblia daquelas grossas, grandes, que tinha o cantor cristão dentro, né? E eu botei em cima da carteira junto com os meus cadernos. Alguém passava e via aquele livro estranho e dizia: o que é isso? Eu disse: a minha Bíblia. Tua Bíblia? É. Por que você trouxe? Porque eu tive um encontro com Jesus. E aí eu começava a dar meu testemunho. 12 pessoas na minha classe se converteram naquele ano. E a gente começou a fazer um pequeno culto de oração dentro da classe. Mas tinha um cidadão. Aquele cidadão, ele tinha uma habilidade incrível de desenhar. E ele tinha a pachorra de chegar muito cedo na escola, invadia a escola antes do sinal. E quando eu entrava na sala, todas as lousas, naquele tempo tinha uma lousa grande na frente e uma lousa lateral. Todas as lousas estavam ocupadas com uma charge, como se fosse uma história em quadrinhos, onde tinha 2 personagens dessa história: eu, que ele chamava de Padreco, e o Feijão, que era o primeiro que se converteu, que era testemunha de Jesus. E ele ia fazendo a charge da nossa história de vida, só por causa daquela Bíblia. E quando a gente entrava na classe, a gente era o ET da classe, o Padreco e o Feijão. Até um dia, quando aquele moço pega a sua carteira e, sem ligar para quem estava dando aula, coloca do lado da minha, no meio do corredor, e disse: você pode falar comigo? Porque está acontecendo isso e isso na minha vida, eu preciso que alguém ore por mim. E ali eu pude falar do amor de Jesus para ele. E aquela história em quadrinho mudou.
não era mais aquela charge, porque a glória de Deus entrou na vida daquele homem. Quando a gente ora essas orações, a gente entra numa dimensão diferente. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você não vai ser aplaudido. Talvez você vai sofrer bullying. Naquele tempo não existia nem essa palavra. Mas era isso que faziam comigo. Mas a beleza é que a glória de Deus estava comigo e continua até hoje. Sonda, meu Deus. Mostra o que o Senhor está vendo em mim. Quebranta, porque eu não quero endurecer o meu coração. Transforma-me, porque eu quero que a beleza de Jesus esteja em mim. Enche-me, porque eu não posso fazer sozinho. Eu quero ser um vaso cheio da glória do Senhor. E usa-me, porque não tem sentido um vaso que não seja útil e glorifique o teu nome. É isso que eu queria que você orasse hoje. Essas 5 orações. E olha, continua orando e continua buscando. Continua orando e continua buscando, porque você vai ver a glória de Deus na sua vida. É assim que funciona. Fica de pé e a gente vai orar ao Senhor juntos agora. Como é que você vai responder à voz do Espírito Santo hoje? O que Ele falou para você? Busca, busca, busca. Meninos que estão aqui, meninas, busquem. Deus tem tanto para fazer na vida de vocês, tanto. Tanto para fazer na vida de vocês. Estou vendo Deus derramar graça sobre a vida de vocês. A escola de vocês vai ser inundada pelo poder do Espírito Santo. Se você tem vergonha de falar lá na escola, ora pelas pessoas. E você vai ver o poder de Deus respondendo às orações. Começa, experimenta. As empresas que estão aqui, representadas. Em cada lugar que Deus colocou você, Deus o colocou estrategicamente. Você está nesse lugar porque Deus te colocou lá. E você não está lá só para receber o seu salário. Você está lá para ser um instrumento da glória de Deus. Começa a orar pelas pessoas. Começa a dizer para as pessoas, pelo que você quer que eu ore. E ora mesmo, não fala só que vai orar. Deus vai começar a responder. E as pessoas vão dizer, não é que funciona esse negócio? E aí você apresenta a palavra de Deus. Porque os sinais de Deus confirmam a nossa mensagem. Pais que estão aqui, quantos são pais aqui? Abençoem seus filhos, imponham as mãos na cabeça deles, e quando vocês orarem abençoando, não faz crítica não, pede coisa boa, pede coisa tremenda de Deus, derrama a graça de Deus. Pais, Deus deu a vocês uma autoridade espiritual sobre os seus filhos. Abençoem seus filhos. Ah, mas eles estão assim, o assado tanto faz. Vai lá, bota a mão na cabeça dele e abençoa. Deus vai usar aquela palavra para dizer, opa, aquela bênção está chegando, tem alguma coisa acontecendo. Você é instrumento de Deus nessa terra. Seja instrumento de Deus, mas ora 5 orações, e busca, e busca, e busca. Começa orando agora, fala para Ele, sonda-me Deus, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Pai, escuta a oração do teu povo e nessa noite derrama graça.
Pai, eu posso falar e pregar milhares de sermões, mas só o Senhor pode chegar no coração das pessoas. Eu queria te pedir, Senhor, que aquilo que nós estamos conversando aqui nessa mensagem, o Senhor revele o teu poder e a tua glória na vida dos teus filhos, e que ao longo dessa semana eles tenham experiências com o Senhor. Eu quero te pedir, Pai, assim como o Senhor fez com o servo de Eliseu, abre os olhos espirituais do teu povo para que enxerguem a glória do Senhor. Abre os ouvidos espirituais para que ouçam a voz do teu Espírito. Unge a mão deles para que sejam o instrumento que vai derramar a unção do óleo da tua graça na vida de outras pessoas. Pai, que toda o ataque de Satanás contra essas vidas seja repreendido em nome de Jesus. E que, Senhor, aquela muralha de fogo que a gente lê nas profecias esteja ao redor desses teus filhos, e que eles conheçam a tua glória e a tua beleza. Ó Pai, começa a moldar a beleza de Jesus na palavra, no gesto, no olhar, no toque, na percepção da vida. Coloca uma santa alegria, uma santa alegria. Eu me lembro do dia que voltava para casa, sentindo pela primeira vez a tua presença, e parecia que eu caminhava nas nuvens. Eu era um menino de 12 anos. Senhor, que essa alegria santa de quem caminha sobre as nuvens esteja no coração de velhos, de crianças, de adultos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ó Pai, vem e visita o teu povo, vem e visita o teu povo. Ó Pai, a gente colocou um memorial lá fora, assim como o Senhor ensinou o teu povo a colocar as pedras, na medida em que o Senhor dava as vitórias, para que eles olhassem para elas e dissessem: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós colocamos o memorial lá fora com os cartõezinhos de resposta das tuas orações. Senhor, enche aquele painel com as tuas respostas, de tal maneira que a gente tem que fazer um segundo, um terceiro, um quarto, e que a gente possa dizer: o Senhor tem visitado o seu povo e nós estamos alegres. Escuta, Deus, a nossa oração e abençoa e manda esse avivamento. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.